Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no Papo Extra, porque quando acontecem situações extraordinárias, eu sempre venho aqui para trocar algumas ideias com vocês. E ontem, quem ficou acompanhando o desdobramento da votação da PEC na Câmara Federal, viu que houve uma derrota ali faragorosa ao presidente da República, como a gente já tinha conversado aqui, a gente já tinha antecipado. E essa não era uma pauta prioritária, não era a pauta dos grupos econômicos que sustentam, que financiam deputados federais em Brasília, não era a pauta de Arthur Lira, e a gente vai tentar entender um pouco mais esse quebra-cabeças todo e tentar adivinhar o que é que vai acontecer com os bolsonaristas, com as redes bolsonaristas, as redes conservadoras, que ficaram órfãs, pelo menos nesse tema, a partir de hoje. Bom, antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a outras pessoas como você e mandar seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muitas coisas especiais aconteceram no nosso país. Em primeiro lugar, se a gente pudesse ressuscitar aqui uma fala do presidente da República, a gente poderia colocar isso o tempo todo, né, para todo mundo, né? Presidente da República, o que a gente pode dizer sobre esse papo de voto auditável? Se não tiver voto auditável, não teremos eleições, que o senhor não vai entregar a faixa para o próximo presidente, se for eleito nesse sistema. O que a gente pode dizer? Vamos pegar uma fala sua mesmo, uma fala muito dura, né? O que o senhor disse certa vez. Vamos acompanhar aqui. Acabou, porra! Me desculpa, desabafo, acabou! Acabou, porra! Então é o que a gente pode concluir. Acabou. O senhor usando aí a língua pátria, né, de uma forma bem inadequada, mas ela tem muita propriedade para o momento que a gente está vivenciando agora. Isso que aconteceu, gente, tem um significado muito importante. Não especificamente para a cidadania, para a nossa tranquilidade democrática, não é só por conta disso, é porque o Bolsonaro estava funcionando para distrair a sociedade enquanto a maior parte dos interesses econômicos transnacionais e nacionais estavam passando pelo Congresso. Só que o Bolsonaro ele está atrapalhando muitas pautas. Com essas histórias, com essa loucura com que ele pauta todos os temas no governo, o comportamento dele no cotidiano, ele motiva as redes sociais, enfim, ele estava atrapalhando negócios que são comandados no Parlamento Brasileiro pelo Arthur Lira. E o Arthur Lira, gente, ele é uma pessoa muito inteligente. Vamos recordar aqui que o Arthur Lira foi uma espécie de braço direito do Eduardo Cunha. E essas pessoas aqui, eles têm muitos defeitos, mas eles não têm a burrice entre esses defeitos. O Eduardo Cunha foi o cara que arquitetou o impeachment da ex-presidente Dilma. E no mesmo período, ele teve ali como seu braço direito na comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos de todos os deputados, o Arthur Lira. Então ali era uma dobradinha perfeita. E o Arthur Lira, ele teve contato com todos os parlamentares ao longo desses anos todos, sabendo a história de cada um, interesses de cada um, fazendo negócios, passando projetos ou vetando projetos. Enfim, é um homem que tem grande parte do parlamento nas suas mãos. Ele tem muito conhecimento, portanto, muito poder. Essa figura não é uma figura boba. E quando ele conversa com o Bolsonaro e pauta essa PEC do voto auditável, ele deu um ultimato no Bolsonaro e ele colocou o Bolsonaro no bolso. O que vai acontecer agora? Ele fez um compromisso com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez com ele, de que iria respeitar o resultado do Congresso Nacional. Portanto, o resultado se deu ontem e a história está sepultada. O que vai acontecer se o Bolsonaro tentar trair o Arthur Lira? Eu garanto a vocês que em poucos dias o processo de impeachment ele será pautado. E será pautado com o apoio da mídia, apoio até dos grupos de esquerda de uma maneira geral, dos grupos empresariais e de até parcela de dentro das Forças Armadas que ficaram bastante humilhadas com a performance de Bolsonaro nesse dia de ontem, com aquele desfile de tanques. Então, isso está causando nas redes bolsonaristas, você pode navegar por todas elas hoje, pelas correntes de direita, eles ficaram absolutamente órfãos,
porque eles ficaram meses replicando esse discurso do voto auditável, e vamos para as ruas, vamos fazer manifestação, e o Bolsonaro fazendo, insuflando essas pessoas, ameaçando, fazendo bravatas de todos os tipos, e agora se esvaziou. E agora eles não têm propósito, porque como eles não têm um partido político, portanto eles não têm uma ideologia, um programa, eles não têm propósitos, eles se juntaram vindo das catacumbas mais obscuras da política brasileira, estão unidas ali porque estão se dando bem pessoalmente, e ao se darem bem pessoalmente, eles acabam ajudando que as pautas neoliberais sejam atravessadas no Congresso Nacional. Então essa gente ficou sem discurso. E Arthur Lira, a partir de agora, vai ter um canal mais livre, uma avenida mais livre, para poder fazer a entrega do patrimônio público brasileiro sem que a gente tenha muitas reações ou que o Bolsonaro não atrapalhe tanto. Os Correios agora vão andar com velocidade, Eletrobras, a supressão de direitos sociais, direitos trabalhistas, a entrega de portos, aeroportos, concessões de rodovias, gasodutos, isso tudo é o que está sendo a bacia dos negócios, a bacia das almas que Arthur Lira, comandando grupos econômicos dentro do Congresso Nacional, estavam passando. E Bolsonaro agora vai ter que ficar na sua insignificância política, vai ter que arrumar um outro fantasma. Essas pessoas estão perdidas agora nas redes, elas não sabem o que fazer, porque o Bolsonaro não dará nenhum comando nesse sentido, porque será o próprio suicídio dele, nessa história, o suicídio político. E essas pessoas vão ficar tentando imaginar algum fantasma. Mas quantos fantasmas já passaram? Será que eles vão conseguir requentar ou ressuscitar mais algum fantasma? Então essa gente vai ficar perdida e a gente passa agora a discutir, de um certo modo, a política real, a real política. Então o Bolsonaro agora vai ter que prestar contas de educação, de saúde, saneamento básico, da economia, da inflação, de coisas objetivas. A gente vai ter eleições o ano que vem. Então não dá para requentar ou ficar mantendo as suas bases com essas pautas insanas. Gente, coisas incríveis, né? Nesse desfile absurdo, bizarro, que eu até, quando eu fiz um vídeo há 2 dias atrás, eu antecipei que ia ser um episódio ridículo, eu só não sabia que ia ser tão ridículo quanto o mundo viu. Para vocês terem uma ideia, 93% do tráfego na internet, de memes, de informações, de análises, comentários sobre esse desfile na Praça dos Três Poderes ontem, fizeram chacota. Ridicularizaram. As Forças Armadas ficaram ridicularizadas nesse episódio de ontem. E, obviamente, isso causa um grande descontentamento dentro das Forças Armadas, os setores que estavam apoiando o Bolsonaro. E agora não podem mais brigar com o Congresso e também não podem mais brigar com o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro tem um lote de processos sobre a sua cabeça. Em breve teremos também Augusto Aras com um lote de processos sobre a sua cabeça, porque não está fazendo nada para coibir todas essas insanidades. Então nós vamos ter um período agora de um grande vácuo. Essas pessoas querendo descobrir um novo inimigo, um inimigo imaginário, porque se eles insistirem nessa questão do voto impresso, em questionar o processo eleitoral, o Arthur Lira pode escrever, ele pautará o impeachment. Enquanto isso, a família Bolsonaro continua a atuar contra o Brasil, né? O Eduardo Bananinha está lá nos Estados Unidos fazendo campanha contra o Biden, o presidente norte-americano. Então, é um cara atuar contra o Brasil, contra os interesses do nosso país. Ele está lá com o Steve Bannon, um criminoso que foi preso e só foi solto porque foi anistiado pelo seu amigo Donald Trump. E mais do que isso, o Bananinha está falando mal do nosso país. Está falando mal do nosso sistema eleitoral, está falando mal da nossa justiça eleitoral. Então é uma coisa muito patética, muito ridícula você sair da tua família e ir na casa de alguém para ficar falando mal do teu pai, da tua mãe, da tua irmã. É isso que esses caras estão fazendo. É essa gente sem noção que agora está absolutamente deprimida. Eles não sabem mais contra quem e contra o que eles irão fazer alguma coisa. As notícias aqui vão comentando essas histórias que eu estou falando com vocês aqui pelos principais jornais, e o Bolsonaro, eu não vou nem colocar o vídeo para vocês aqui de falas dele anteriores, onde ele ameaçava o tempo todo a instituição aqui no nosso país. Para amenizar um pouco a situação desse desfile bizarro, isso também mostra como nós não temos inteligência no governo Bolsonaro. É uma desinteligência profunda, é um conjunto de apedeutas. Apedeuta é aquele ignorante profundo, né? Fico pensando, o general Heleno,
Vocês imaginem se o Brasil entra em guerra com alguém com Pazuello, o Heleno, aquele coronel que estava ontem na CPI, essa gente que está no governo Bolsonaro. Será que o general Heleno não conseguiu avisar o Bolsonaro que esse negócio de desfile de tanque não ia ser um negócio legal no dia de uma votação? O Bolsonaro quis fazer uma bravata e expôs as Forças Armadas numa situação ridícula. Precisa ser muito inteligente para avisar o óbvio, que não ia pegar bem. É como se você tivesse um cara com a camisa do Vasco querendo assistir um jogo contra o Flamengo e o cara ir para a torcida do Flamengo. Uma pessoa de bom senso deveria avisar esse indivíduo: olha, meu amigo, não pega bem você ir com essa camisa lá na torcida adversária. O cara com a camisa do Palmeiras e ir na torcida do Corinthians, ou o cara com o Corinthians ir para o meio da mancha verde. É preciso ser um Einstein para descobrir que certas coisas não dão certas. Mas, e se tratando de governo Bolsonaro, como é um ajuntado de marionetes, é um ajuntado de ventrílocos, é um ajuntado de fantoches que estão ali apenas para distrair uma parcela da sociedade. E diga-se de passagem, né? A CPI está mostrando como tem gente covarde nesse governo Bolsonaro. Como esses caras fazem bravatas nas redes, como eles são bravos, eles são ameaçadores, mas quando estão diante ali de uma autoridade constituída, eles viram uns frouxos, uns gatinhos. É gente que faz muito barulho nas redes, mas é gente que nunca enfrentou perigo nenhum, nunca teve nenhum ato de heroísmo e se acha na condição de tentar ameaçar alguém, mandar as pessoas embora do Brasil, ir para Cuba, para Venezuela, ameaçar, chamar disso, chamar aquilo, enfim. São todas pessoas que, infelizmente, estão seduzidas por esse grande oco que é o presidente da República e as pessoas que estão no seu entorno. Com essa desinteligência toda, uma pessoa como Arthur Lira, que está demonstrando ser uma águia política, essa figura fica realmente refém e fica absolutamente diluída no meio dessa história. Então a gente vai ter que continuar a nossa luta aqui, nosso trabalho, de informar as pessoas que tudo que está acontecendo está, no fundo, escondendo também assalto aos nossos direitos enquanto povo brasileiro, nosso futuro, e cada vez mais tentar fazer com que a figura que hoje é o presidente da República, em 2022, ele não tenha viabilidade nenhuma. Que a gente tenha um debate no futuro entre pessoas que estejam no campo civilizatório, no campo político progressista, disputando a condução do nosso país para desfazer tudo aquilo de ruim que eles têm feito contra a nossa saúde, o nosso futuro e a nossa sanidade, né? A gente vai continuar aqui, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. A gente está crescendo bastante, graças a vocês, graças a todos vocês que têm se identificado com as coisas que a gente tem dito aqui. Um grande abraço, a gente volta mais tarde. Tchau!